tarde, senhoras e senhores deputados, senhoras convidadas. Vamos dar início à nossa audição da Autoridade Central para a Adoção Internacional. Já temos quórum, falta-nos apenas o Partido Comunista e não sei se o PAN também estará presente. Começo por cumprimentar as senhoras doutoras Teresa Coelho, Susana Amorim e Ana Teresa Sousa, a quem agradeço a disponibilidade para se juntarem a nós, presencialmente e não por videoconferência como tem sido habitualmente. Esta audição foi pedida por requerimento pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e vou já indicar como é que é constituída a audição. Tem uma grelha que temos definido e é constituída por duas rondas, que passo a anunciar. A primeira ronda, o autor do requerimento dispõe de 5 minutos. Em seguida, a Autoridade Central para a Adoção Internacional vai dispor de 10 minutos para responder aos requerentes e aí dividem os tempos como assim o entenderem. Após a primeira ronda, teremos uma segunda ronda, que cada grupo parlamentar dispõe de 4 minutos. Esta ronda é iniciada pelo Partido Socialista, Partido Social Democrata e assim sucessivamente, Bloco de Esquerda, PCP e os que estiverem presentes. Após a ronda dos grupos parlamentares e da senhora deputada não inscrita, que eu não sei se estará presente, tem 20 minutos para responder a todas as questões, que também vão dividir o tempo como assim o entenderem. Vamos então dar início à audição e passo de imediato a palavra à senhora deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, autor do requerimento, que irá dispor de 5 minutos para a apresentação do requerimento. Muito obrigada, senhora Presidente, muito boa tarde e muito obrigada pela vossa vinda aqui a esta casa, a requerimento do Bloco de Esquerda. Eu espero que me percebam através da máscara, vou tentar aproximar-me do microfone. Esta audição, a Autoridade Central para a Adoção Internacional, está inserida, na verdade, num pacote de audições a várias entidades com competência em matéria de adoção. E porquê? Porque houve, enfim, tem havido ao longo dos tempos alterações ao regime jurídico da adoção, alterações legislativas, mas a verdade é que uma das funções da Assembleia da República é também acompanhar, enfim, tudo aquilo que sai daqui. Temos esse trabalho muito dificultado porque não temos informação. Não tem a ver só com a adoção internacional, mas também, mas tem a ver com tudo aquilo que respeita à adoção. Não há informação disponível e não nos chega informação, mesmo quando a pedimos especificamente. Eu já o fiz através de diversos requerimentos e é muito difícil obter essa informação. E, portanto, era uma coisa que até há uns anos atrás acontecia com regularidade, haver vários relatórios anuais com dados especificamente sobre a adoção. Agora temos os relatórios do Conselho Nacional de Adoção, mas esses dados dizem unicamente respeito às crianças que, efetivamente, foram encaminhadas para a adoção. Enquanto que os dados do CASA dizem respeito às várias crianças que estão no sistema de proteção institucionalizado, enfim, nas várias respostas. Tudo o que tem a ver com candidaturas à adoção, com crianças que estão com situação de adotabilidade, mas ainda sem encaminhamento, todas essas situações não há qualquer tipo de informação. E é uma informação que está prevista na lei, precisamente no regime jurídico da adoção, na última alteração que teve em 2015, no artigo 8º, a linha M, em que diz que é responsabilidade dos organismos de segurança social elaborar e publicar anualmente relatório onde constem este tipo de dados e informações. Que eu lembro-me que até há uns anos até anualmente havia notícias da comunicação social que iam buscar dados a esses relatórios. Este ano há não sei quantos adotantes, há não sei quantas crianças até aos tal anos, há não sei quantos, enfim. E agora não existe. Portanto, na ausência dessa informação, claro que queria perguntar desde logo porque é que essa informação não está a ser elaborada, ou enfim, se está a ser elaborada, porque é que não é publicada e porque é que não nos chega à Assembleia da República, principalmente. E na ausência de qualquer informação, a minha pergunta tem que começar mesmo pelo básico do básico. Relativamente à adoção internacional, sabemos que é uma realidade muito jovem em Portugal. A Convenção da Haia foi assinada em 99, mas depois só entrou em vigor em 2004. Não foi isso? Por aí, pronto. Salvo erro, exatamente. Portanto, é assim uma coisa que não tem muito tempo, uma realidade que não tem muito tempo em Portugal, não é uma coisa muito antiga.
E eu tenho a ideia dela ter sido, quer dizer, continuar a ser muito residual relativamente à adoção, aos números, não é, da adoção nacional. Portanto, o que eu queria saber era se se confirma quantas adoções internacionais é que houve, tanto com Portugal enquanto país de acolhimento, portanto, de crianças estrangeiras, como de Portugal, país de, enfim, de origem das crianças, não é, que saem. Também perguntar, em termos de candidaturas, de candidatos e candidatas à adoção internacional, se há, se não há, e tentar perceber também com que países, efetivamente, é que é possível haver adoção internacional e nos dois sentidos, porque sei que não é com todos, obviamente, e também sei que houve algumas alterações na legislação interna de alguns países que terão trazido provavelmente também alterações depois na adoção internacional com Portugal. Peço desculpa que eu, entretanto, fui falando e estava aqui a ver se não me perdia nas perguntas. Portanto, em que países é possível os portugueses adotarem internacionalmente? Queria também perguntar sobre, existindo adoção internacional, ou, enfim, mesmo que seja residual, que tipo de acompanhamento e de apoio é prestado pelo organismo competente, o Organismo da Segurança Social, nomeadamente a Autoridade Central para a Adoção Internacional, que eu penso que seja uma das responsabilidades, uma das atribuições desse acompanhamento, quer dizer, como é que ele se processa, em que é que consiste, era um bocadinho isso que queria que explicassem. E relativamente às crianças que estão em Portugal, às crianças, enfim, portuguesas ou que residem em Portugal, aquelas preocupam-me especialmente aquelas que têm um projeto de vida de adoção, muitas que até têm a medida de adotabilidade decretada, mas que não encontram família em Portugal. Eu agora, lá está, não tenho dados atuais, portanto estou assim um bocadinho no escuro. Mas a verdade é que há uns anos se falava de mais de 500 crianças nestas condições. E são vários os fatores, nós sabemos bem, as fraterias grandes, os problemas de saúde, as deficiências, problemas comportamentais, a idade, enfim, há uma série de fatores que muitas vezes se conjugam e que fazem com que estas crianças não encontrem famílias disponíveis. O que eu quero saber é quanto tempo é que medeia, respeitando o princípio da subsidiariedade, quanto tempo é que medeia entre não se encontrar família cá e se colocar essas crianças nas listas para a adoção internacional. Porque a verdade é que muitas delas vão continuando institucionalizadas, estou mesmo a terminar, vão continuando institucionalizadas em desafio. Não encontram também famílias lá fora? Isso é feito com regularidade? Quanto tempo depois é que é feito? Enfim, era um bocadinho esta realidade que gostava de perceber um bocadinho melhor, também para percebermos se há alguma coisa que se possa alterar, ou melhorar, ou tirar, ou pôr na legislação. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Autoridade Central para a Adoção Internacional. Dispõem 10 minutos que vão dividir como assim o entenderem. Sim, com certeza. Baixa, pode baixar. Sim. Pronto, muito boa tarde. Eu chamo-me Susana Amorim e sou a atual chefe do setor de adoção e apadrinhamento civil. Antes de mais, agradecemos esta oportunidade, que é uma oportunidade ótima aqui para a Autoridade Central poder esclarecer determinadas questões acerca da adoção e hoje, nomeadamente, sobre a adoção internacional. Quando é referido que não há informação sobre adoção, há relatórios que efetivamente são feitos, são produzidos anualmente esses relatórios. A informação que temos é que não são publicados. Portanto, há relatórios, eles são feitos anualmente, com a recolha que é necessária até para o nosso trabalho, é uma ferramenta de trabalho, não há a sua publicação. A adoção internacional, e é importante também percebermos aqui que é efetivamente residual, há pouco falava dessa questão, e em termos nacionais nós temos muito mais candidatos que adotam nacionalmente do que candidatos que procuram esta situação fora do país.
mas também percebermos aqui o universo das crianças que nós temos. E falou-se aqui no relatório CASA, o relatório CASA aponta para cerca de 7.000 crianças institucionalizadas, e é importante desconstruirmos aqui um pouco este mito, às vezes, que surge sobre as crianças institucionalizadas e as crianças dessas, quais é que têm projeto de adoção. Pronto, efetivamente, são cerca de 2%, isto, contas não muito apuradas, mas são cerca de 2%. Nós, neste momento, por exemplo, para terem uma noção, em 2019, nós temos 214 crianças em situação de adotabilidade. Portanto, comparando com as 7.000, é um número, efetivamente, muito residual. Quando nós temos uma criança em situação de adoção, a primeira abordagem a ser feita é tentar que ela seja integrada no seu país de origem. Portanto, procuramos a adoção nacional. Dado que a adoção internacional, e tal como é referido na lei, é subsidiária, significa que só posteriormente se avança para este projeto, que é o mesmo, no fundo, é a adoção, mas fora do seu país de origem. Agora, o que também é importante percebermos é que as crianças que vão para a adoção internacional são aquelas que não encontram resposta nos seus candidatos portugueses. E isto é muito claro neste sentido. As pretensões que nós temos nacionais são de crianças, regra geral, de crianças entre os 0 e os 5 anos de idade, ali entre os 3 e 5 anos de idade. E as crianças, a maior parte que nós temos institucionalizadas, e nós até temos esse dado, aliás, porque é um dado que, inclusive, fornecemos na formação A, que é uma sessão de esclarecimento, penso que estão dentro dessa situação. Eu queria aqui encontrar, deixem-me ver. Mas, para terem uma noção, ou seja, em 2019 encontravam-se 1.548 candidatos a aguardar proposta, e 214 crianças em situação de adotabilidade. Estes são os números a 31 de dezembro de 2019. Em termos percentuais, a maior percentagem veio para as crianças que estão entre os 13 e os 15 anos de idade. Portanto, cerca de 25%. E as crianças dos 0 a 1 ano são perto de 9%. E isto leva claramente a que existam crianças que vão para a adoção internacional. Algumas encontram resposta e outras claramente que não, por motivos diversos. E como falou, por questões de fratria, por questões de saúde, atrasos de desenvolvimento consideráveis. Tudo isso leva a que o seu projeto de vida também seja mais demorado. Mas também temos que pensar que a entrada em todos estes processos judiciais também se faz de forma mais tardia. As institucionalizações estão a ser feitas mais tarde. A grande aposta da legislação, da nossa legislação, e bem, é a aposta na família, não é? Mesmo quando a criança entra no sistema de acolhimento, a primeira medida a ser trabalhada em contexto de acolhimento é uma medida de reunificação familiar. Portanto, a aposta na família biológica está sempre muito presente. A adoção surge como fim de linha, não é? Como não há outra alternativa para esta criança, dentro da sua família biológica, nem dentro da sua família alargada, muitas vezes, que também é procurada essa resposta. Portanto, nesse sentido, acabam por ter crianças que não encontram, e eu aqui acho que já me estou a repetir um bocadinho e passava a palavra também às minhas colegas. Agora põe. É isto. Queria agradecer esta oportunidade, que é de facto para nós muito importante. Gostaria então de dar uma noção do número de crianças, do número de candidatos que se candidatam à adoção de crianças oriundas de fora de Portugal e número de candidatos que se candidatam, que residentes no exterior candidatam-se a crianças residentes em Portugal. Onde é que isso está? Nós tínhamos em 2019
Ai, perdi-me. Não, isto... Tínhamos em 2019 18 candidaturas à adoção internacional de candidatos residentes em Portugal. E tínhamos 20 candidaturas à adoção internacional de candidatos residentes no estrangeiro. Crianças que terão sido integradas em famílias por adoção internacional, em 2019 foram 22. Também gostava, mas penso que depois a minha colega Ana Teresa também poderá expor melhor a nossa experiência. Gostava de fazer referência à importância que tem a articulação que temos com todas as autoridades centrais dos países de acolhimento destas nossas crianças portuguesas e dos organismos mediadores que estão autorizados para mediar os processos de adoção internacional. A nossa articulação é diária, ou quase regular, com uma regularidade muito apertada. Conseguimos contactar com os técnicos que vão à casa das famílias, com as próprias famílias quando é necessário, quando os próprios técnicos viabilizam esse contacto, com as próprias crianças e, portanto, nós fazemos esta mediação entre os organismos que estão no terreno, no país de acolhimento da nossa criança residente em Portugal, que se desloca para lá, e fazemos a mediação entre esses organismos e o Tribunal, que acompanha o processo aqui em Portugal, na zona de origem da criança. De facto, temos as crianças que a adoção internacional é subsidiária. As pretensões dos nossos candidatos portugueses residentes em Portugal, ou seja portugueses ou não, os que são residentes em Portugal, são pretensões que não vão ao encontro, na sua maioria, como já disse a doutora Susana, não vão, na sua maioria, ao encontro das necessidades das nossas crianças. Nós temos uma lista que é semanalmente trabalhada, mensalmente trabalhada com as equipas técnicas de adoção dos nossos distritos e do país, Açores, Madeira e Santa Casa. Temos uma lista de crianças que trabalhamos afincadamente no sentido de caracterizar bem as crianças e apresentar estas crianças a estes países que têm candidaturas disponíveis para as nossas crianças. Nós apresentámo-las, esse é um trabalho diariamente feito pela minha colega Ana Teresa, que está aqui presente, com fichas de caracterização rigorosas, com relatórios de todas as dimensões da avaliação, desde a psicológica, educacional, clínica, psiquiátrica, quando é o caso, e, portanto, procuramos apresentar estas crianças aos técnicos dos outros países com quem articulamos e temos vindo a conseguir, como disse, em 2019 conseguimos 20 crianças colocadas em família, que é o nosso objetivo. O tempo. O acompanhamento na pré-adoção e na pós-adoção. De facto, como há pouco disse, tanto na articulação prévia, antes da integração da criança, como após a integração da criança, a nossa articulação com estes técnicos dos organismos mediadores ou autoridades centrais estrangeiras é diária, semanal, é regular. O tempo que medeia a aplicação da medida de adotabilidade até à integração em família no exterior, fora do país, nós não sei se temos esse número, esse tempo contabilizado na adoção internacional, não temos. Sim, sim. Sim, sim. Nós estamos... É imediato. É imediato. Nós temos a lei para cumprir, temos a sentença de adotabilidade para cumprir e enquanto não a cumprimos estamos em incumprimento, passa a redundância, mas é assim. E temos, por definição, temos uma recomendação do Conselho Nacional para a Adoção que nos obriga a cumprir um prazo de 3 meses, ou seja, temos que dar provas, temos que ter provas em como fazemos a pesquisa de candidatura
semanal, mensal, até que seja identificada uma família. Quando não é identificada, nós temos que ter comprovativos de que fizemos a pesquisa, porque não podemos de todo ter uma sentença de adotabilidade decretada, transitada em julgado e não termos iniciado ou efetuado diligências para o cumprimento daquela sentença. Muito obrigada, doutora Teresa Coelho. Vou passar, já excedemos o nosso tempo, vou passar agora à segunda ronda e também poderão explicar de novo à segunda ronda, onde teremos a oportunidade de ouvir os diferentes grupos parlamentares e da senhora deputada não inscrita, que chegou também agora. Passo agora a palavra à senhora deputada Isabel Rodrigues, do Partido Socialista, que dispõe de 4 minutos para fazer a sua intervenção. Obrigada, senhora Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e de forma muito especial a doutora Susana Amorim, a doutora Teresa Coelho e a doutora Ana Teresa Sousa, agradecendo em nome do Partido Socialista a vossa disponibilidade para estarem aqui, embora estejam por via de um requerimento que é, julgo que muito oportuno, do Bloco de Esquerda, no sentido que, de facto, a adoção é um dos encaminhamentos possíveis para as crianças que não têm condições de ficar com a sua família. No entanto, é um instituto que tem vindo a perder alguma importância, não apenas em Portugal, os números europeus também dão nota de uma diminuição das adoções no último ano. A verdade é que, julgo eu, e esta é uma opinião pessoal, que o Instituto da Adoção nunca teve em Portugal a mesma implementação que teve noutros ordenamentos jurídicos, também muito, se calhar, por via da sua história no ordenamento jurídico português. Aliás, Portugal esteve sem o Instituto da Adoção durante cerca de 100 anos. E, portanto, isso também ajudará a explicar muito da forma como a nossa comunidade lida com esta realidade. Mas há uma outra questão que é muito importante e que foi por vós referida, que é a alteração profunda que se deu na estrutura das crianças em acolhimento, portanto, recebidas no sistema de acolhimento. Eu confesso que não gosto de falar em institucionalização. Lembra-me que mais de 20% das crianças acolhidas em Portugal têm acolhimentos com mais de 6 anos. Isso sim é institucionalizar uma situação que jamais deveria ser institucionalizada e por isso prefiro sempre falar em acolhimento. E de facto, o relatório Casa dá conta disso, no final de 2018, nesse ano passaram pelo sistema de acolhimento mais de 9.000 e 7.000 e tal mantinham-se no sistema de acolhimento à data de 30 de novembro de 2018, que é a data em que são extraídos os dados. A alteração da estrutura de acolhimento, da estrutura etária das crianças acolhidas foi por vós referida. Neste momento, a grande maioria são adolescentes, pré-adolescentes, mas sobretudo são adolescentes. Nota-se também, e os dados dos últimos anos têm confirmado algo que também foi por vós referido e que é muito importante, que é a entrada mais tardia não é apenas no sistema de acolhimento, é no sistema de promoção e proteção, e nós sabemos das tentativas que são feitas ao nível das entidades de primeira linha de preservação da família e que muitas vezes levam a que, de facto, estas crianças, quando entram no sistema de promoção, no segundo patamar, vamos dizer assim, do sistema de promoção e proteção, portanto, já com vista à aplicação de medidas e no sistema de acolhimento, já estão, de facto, em faixas etárias que não vão corresponder àquela que é a motivação da maioria dos candidatos à adoção. Porque a verdade é que a maioria dos nossos candidatos à adoção, dir-me-ão se eu estou a fazer uma análise errada, candidatam-se para, legitimamente, poder ver satisfeito um desejo de descendência que não conseguem cumprir de outra forma. Eu julgo que Portugal hoje tem, em termos do modelo e da arquitetura do sistema, um sistema muito avançado. Nós conseguimos conquistas muito importantes ao nível da dispensa do consentimento, ainda nos lembramos do prazo que era preciso aguardar, os pais iam visitar uma vez por ano as crianças às instituições onde estavam acolhidas e isso impedia este encaminhamento. Do ponto de vista jurídico, nós ultrapassamos essas questões, mas na prática, aquilo que assistimos, de facto, termino já, Sra. Presidente, é a redução do número de crianças
encaminhadas. Eu perguntava-lhes 3 questões. Que constrangimentos identificam e se algum dos motivos que eu aqui avancei pode estar relacionado ou não com este diminuto peso da adoção? Como é que é feito o acompanhamento e a taxa de sucesso da adoção internacional? Portanto, quantas crianças vão, ficam e ficam bem? Ou se há nota depois de processos por violação dos direitos da criança nos estados de destino? E, sem prejuízo das audições obrigatórias, como é que veem se a participação da criança neste processo de escolha, não apenas do encaminhamento mais estável por via da adoção, mas do próprio facto de ir para um país estrangeiro, se esta participação é suficiente e se está, na prática, completamente assegurado este direito da criança à participação. Obrigada pela tolerância, Sra. Presidente. Muito obrigado, mas eu agradecia mesmo que fossem cumpridos os 4 minutos, porque temos uma sessão agora às 3 horas. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Partido Social Democrata, que dispõe 4 minutos para fazer a sua intervenção. Obrigada, Sra. Presidente. Naturalmente, começo por cumprimentar a doutora Inês Amaro, a doutora Susana Amorim e a doutora Ana Teresa Sousa e agradecer-vos desde já aqueles que foram os vossos contributos nesta intervenção inicial. Também dar nota, porque parece-me, tendo em conta o tempo que mediou entre as audições, que esta é a última das audições no âmbito da matéria dos grupos parlamentares estarem a aferir sobre a questão da adoção, e hoje estamos a tratar da adoção internacional, que já tivemos a oportunidade, inclusive, de repetir algumas das doutoras que cá estão para aferir esta matéria. E sobre a adoção internacional, porque já muita coisa aqui foi dita e explanada, eu gostava de ir a algumas coisas mais concretas e que me parece que, de facto, ainda não se fez estas perguntas. Primeiro, nos termos daquela que é a cooperação internacional, nomeadamente o princípio de subsidiariedade, alguns dos princípios que são fundamentais e que constam, inclusive, da Convenção sobre a Adoção Internacional, e consta, doutoras, eu gostava que me informassem sobre isto. Consta da Autoridade Nacional a obrigação de elaborar e publicar anualmente relatório de atividade, de onde constem, designadamente, informações e conclusões sobre as atribuições que possui. E disseram-nos que não são publicadas e eu agora fiquei sem perceber, para além do caso, o porquê de não haver a publicação efetiva, porque seria muito mais fácil para a Assembleia hoje escrutinar esta matéria do que estarmos aqui com um desconhecimento quase absoluto, a não ser empírico, de situações que vamos conhecendo. E, portanto, gostava de perceber porquê é que isso não acontece em nome da transparência de processos que já por si, às vezes, são de difícil acompanhamento. Também há um princípio orientador naquela que é a adoção internacional, que é nomeadamente a manutenção dos princípios, dos valores, da cultura do país de origem. No caso do adotante, adotado no estrangeiro e vice-versa. E eu gostava de saber também quais são os mecanismos e qual é a forma de atuação para que, de facto, se consiga, no médio prazo, aferir se é respeitado este valor fundamental à origem e à cultura do adotado na manutenção daqueles que são os seus valores, que, aliás, consta nas obrigações da adoção internacional. Qual é o acompanhamento? Quer na adoção, porque nós somos um país de dupla situação, quer nos portugueses que adotam, quer nas jovens portugueses que são adotados para o estrangeiro. Nas duas situações, quais são as ferramentas de acompanhamento? Também gostava de saber, o PSD também gostava de saber, para além disso, fala-se, uma das características que nós temos é a adoção por cônjuges dos adotantes, ou companheiros, ou quem vive em condição análoga à de cônjuge. Gostava de saber qual é a incidência deste tipo de adoção, quer na vertente dos adotados de Portugal para o estrangeiro, quer de estrangeiro para Portugal, qual é a percentagem nestes números que nos deram, que são de cônjuge ou de companheiros nestas situações, até para nós aferirmos um bocadinho da caracterização sociológica dos adotantes e dos adotados nestas perspectivas. E já agora também, se fosse possível, qual é a percentagem, fora as fraterias, porque as fraterias acabam por ter aqui uma situação muito específica, nomeadamente as origens étnicas, as questões de crianças que possam ter algum problema de saúde, qual é a percentagem destas crianças que nós
se nos conseguem fazer esse estudo, nomeadamente, para também aferirmos de qual é aquilo que é a procura efetiva das crianças, ou se ainda continuamos a ter a procura. Permitam-me esta imagem que eu acho que não é muito simpática, mas acho que é ilustrativa da criança loura de olhos azuis, que não faz parte da população portuguesa na sua generalidade. E, portanto, era importante para nós aferirmos também qual é o tipo de criança que acaba por entrar nesta rede de adoção internacional, por, no fundo, não haver uma solução para ela, e também, já agora, quais seriam as ferramentas que nós poderíamos encontrar para que estas crianças fossem também desejadas, independentemente da imagem ideal que se possa fazer de uma criança adotada para um projeto de família. E, finalmente, porque vou tentar cumprir, Sra. Presidente, vou mesmo tentar cumprir apenas mais uma questão, que é muito simples, tendo em conta a situação que nós vemos este ano, que é incontornável, da pandemia, até que ponto é que os processos de adoção, e aqui permitam-me que seja quer a nacional, quer a internacional, acabou afetada da mesma forma que aconteceu nos processos, promoção e proteção nas crianças e jovens em risco, até que ponto é que teve impactos significativos e quais são em condições de nos dizer também no regime da adoção. Aqui, quer nacional, quer internacional, peço desculpa, mas aqui eu gostaria de alargar mais um bocadinho e desde já agradeço os esclarecimentos que nos trouxeram em nome do PSD. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, que dispõe de 4 minutos para a sua intervenção. Obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar não gastar os 4 minutos. Nós estamos todas um bocadinho aceleradas, porque temos sessão às 3 e começa precisamente com um tema que nos diz respeito. Portanto, temos mesmo que lá estar, provavelmente, a maior parte das que estão aqui. Portanto, eu não vou repetir as perguntas que já foram feitas, tanto pelo Grupo Parlamentar do PS como do PSD, e que foram muito, muito pertinentes. Queria só perceber, falaram de 18 candidaturas portuguesas à adoção internacional, portanto, houve 18 candidaturas. Alguma delas foi bem sucedida, ou seja, falou-se das crianças que se conseguiu colocar noutros países, 20, mas alguma entrou, portanto, de outros países para cá. Essa é uma questão que eu tenho. Isto porque, obviamente, eu considero que a adoção nacional ou internacional serve para dar uma família a uma criança. É o princípio básico e é isso que tem que ser. Mas a qualquer criança, não é? Seja portuguesa, seja estrangeira. As crianças nos outros países têm tanto direito a encontrar uma família como qualquer outra, e, portanto, eu pergunto se Portugal adotou alguma criança. Basicamente é isso que queria saber. Eu sei que, dos dados que eu tenho, havia muito poucas crianças a entrar, mesmo em anos anteriores. Eram muito poucas adoções internacionais, portanto, crianças que vinham de outros países para Portugal, mesmo muito, muito poucas. Não sei até que ponto, ou porque é que acham que isso acontece, tem a ver com os critérios das candidaturas, dos candidatos, e, portanto, relativamente às crianças, se tem a ver com os países, se tem a ver com o facto de, evidentemente, será para os candidatos muito mais difícil adotar internacionalmente, até porque não têm, por exemplo, previsão para justificar faltas ao trabalho para irem para fora, não é? E suponho que a maior parte dos países exija isso, que os candidatos passem lá uma temporada, pelo menos aqueles que têm conhecimento. Portanto, o que é que explica também isso? Também gostava de saber de que país é que estamos a falar. As nossas crianças vão para que países? Quais são os países em que normalmente há mais este tipo enfim, não queria dizer troca de crianças, não é isto que eu quero dizer, risquem, não é isto que eu quero dizer, mas enfim, que recebam as nossas crianças e e de que país é que vêm as crianças que nós recebemos, se é que recebemos. Queria só... Pronto, eu não vou fazer mais perguntas, até porque estamos com o tempo muito apertado, mas queria só dizer relativamente a esta realidade que nós temos, que é de termos, de facto, uma estrutura, termos crianças cada vez a entrarem no sistema de acolhimento, no sistema de proteção e no sistema de acolhimento muito mais tarde, e, portanto, ter uma idade muito mais avançada e isso não corresponder, para além dos outros problemas, fratrias, das saúdes, dos comportamentos, etc., etc., e isso não corresponder às pretensões da maior parte dos candidatos. Eu acho sinceramente que nós temos que, e não sei se não será o Governo que terá que pensar nesse tipo de promoção, mas de se promover ativamente a adoção de crianças mais velhas. Porque eu enfim, fiz investigação na área, também pessoalmente estou ligada a essa área, e eu sempre fiz um género de workshops
sobre as vantagens da adoção de crianças mais velhas na tentativa de mostrar que não é um bicho e de quebrar uma série de tabus e que não é um bicho de 7 cabeças. Eu suponho que façam isso nas ações de formação, mas se calhar teremos que pensar noutras medidas que promovam a adoção de crianças mais velhas que também precisam de uma família, não é? Independentemente de terem 7, 10, 12 anos ou mais. Portanto, é algo que eu acho que nós ainda temos que trabalhar, efetivamente, para mudar esta realidade. Muito obrigada, Sra. Deputada. Não estando presente o Grupo Parlamentar do PCP, passo agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, que dispõe de 4 minutos para a sua intervenção e está por videoconferência. Senhora Deputada, é a câmara ligada? É que nós não conseguimos visualizá-la, nem conseguimos ouvir. Está presente? Está? Se calhar, pronto. Sim, tens aqui. Tens já isto aqui. Ok. Pronto, tens aqui tudo. Pois dá. Muito obrigada, Sra. Presidente. Uma vez que não há inscrições de mais nenhuma senhora ou senhor deputado para usar da palavra, eu vou então dar a palavra à Autoridade Central para a Adoção Internacional para responderem e comentarem as questões que foram colocadas. E disporão para o efeito de sensivelmente 12 minutos, uma vez que os trabalhos da sessão plenária começam às 15. Façam favor. Pronto, aqui permitam-me só dizer uma coisa, depois já vou passar à colega Ana Teresa, porque está muito mais dentro de todo este procedimento e acho que é uma das questões também que está aqui a ser mais inquietante. Falou-se há pouco da participação da criança na decisão do seu projeto de vida e é importante esclarecermos isto. A criança participa sempre no seu projeto de vida, ou seja, a audição da criança é sempre ouvida e tida em consideração. Isto porque então, quando se trata de um projeto em que se entende que a criança pode ir para outro país, que tem uma cultura diferente, que tem uma estrutura diferente, com pessoas que não conhece, às vezes não domina a língua, é obrigatório perceber se a criança também quer ser adotada, também ela quer ter uma família a custo de perder até algumas questões culturais que pode também acontecer. Portanto, a audição da criança, e é importante transmitirmos esta situação aqui. Depois colocou-se, e isto estou a tentar ser o mais breve possível, não é? Teremos outros momentos, se assim o entenderem, não há qualquer problema. Da adoção de filho de cônjuge, não se verifica muito ou nada na adoção internacional. Pronto, verifica sim na adoção nacional, não sendo também muito expressivo, mas na adoção internacional efetivamente não existe. Em relação à publicação, questionavam o porquê da não publicação dos relatórios e, como disse inicialmente, os relatórios são anuais, portanto nós temos sempre que apresentar esses relatórios, são uma ferramenta de trabalho, são importantes, percebemos perfeitamente quando dizem que era importante terem acesso a eles, nós vamos dar nota dessa situação e perceber, porque também sabemos que os relatórios de casa são publicados e, portanto, é de um acesso livre, podemos perfeitamente perceber essa situação. Neste momento não vos podemos esclarecer aqui mais. Outra questão é a cultura do país de origem. A cultura do país de origem
é sempre uma questão de que nós também procuramos ter sempre presente e reunir até a história da criança, a sua história de vida, o seu percurso de vida. E isto porquê? Porque mais tarde, e a legislação de 2015 vem apostar muito nisto, na busca de origens. Portanto, na busca de origens é preciso ter presente que o percurso destas crianças não pode ser de todo omitido. A criança tem que conviver claramente com estas duas famílias que ela vai ter. Portanto, na adoção não se ganham só coisas, também se perdem coisas, também se perdem ligações. E é preciso termos tudo isto arrumado em nós para que também tenhamos um desenvolvimento mais coerente e tenhamos pessoas mais saudáveis a todos os níveis. Portanto, é só isto que eu queria dizer, se calhar passava a Ana Teresa, não é? Aqui a nível dos procedimentos. Obrigada. Aqui voltava só um bocadinho ao princípio para depois tentar fechar com aquilo que também são as nossas grandes linhas e aquilo que achamos que pode ser um bocadinho a resposta a todas as nossas dificuldades no exercício da nossa obrigação de procurar enquadrar crianças em famílias adotivas. No que diz respeito a esta diminuição da adoção a nível global, efetivamente, Portugal acompanha essa tendência, sendo que no ano de 2019 foram decretadas 206 sentenças de adotabilidade. Portanto, no ano de 2018 tinham sido decretadas 183, em 2017 284, mas são números que não tendem a subir muito. Este número é o fluxo com que nós contamos de entrada no sistema, são estas as crianças com que nós vamos trabalhando ao longo do ano. Se entraram 206 em 2019, no fim do ano, como há bocadinho a doutora Susana referiu, estavam a aguardar a proposta 214. Não são as mesmas crianças, mas é o mesmo número. Portanto, há aqui um fluxo que é mais ou menos contínuo, não é? Há crianças que entram, há crianças que saem no mesmo ano, porque têm características que permitem que se identifiquem famílias que possam adotá-las, e há as outras que ficam, algumas que ficam muito tempo, algumas que ficam muitos anos a aguardar uma proposta de adoção, sem mesmo que haja alteração de medida, mas há outras que saem, efetivamente vão saindo. Aqui, na adoção internacional, falou-se neste número do ano passado, 22 crianças foram colocadas em famílias mercê da adoção internacional, sendo que uma delas veio do estrangeiro para Portugal, sendo que as outras 21 foram colocadas em famílias residentes no estrangeiro. Se calhar começar pela parte em que não há muito a fazer, embora, obviamente, Portugal esteja comprometido, como signatário da Convenção da Haia, na tentativa de encontrar famílias para uma criança em qualquer lugar do mundo, não é? Mesmo que não seja em Portugal. Nós temos muito poucas candidaturas à adoção para o estrangeiro atualmente. Já foram mais. O ano passado foram 18, efetivamente. Não viram concretizado o seu processo, eventualmente vê-lo concretizado no futuro. Mas o que é certo é que também a maior parte dos países que tradicionalmente recebiam candidaturas de residentes em Portugal deixaram de o fazer. A maior parte eram os países de língua oficial portuguesa, sendo que neste momento apenas estão a ser transmitidas candidaturas para a Guiné-Bissau. No que diz respeito a Cabo Verde, houve uma interrupção da possibilidade de serem sinalizadas crianças pela própria Autoridade Central de Cabo Verde. Não rejeita candidaturas, mas também não pode indicar crianças. Portanto, desmotiva-se de algum modo a constituição de um processo que não vai ser concretizado. Até porque os candidatos, é um processo caro, não é? É um processo moroso, e os candidatos também podem investir noutras áreas da sua vida e mesmo ao nível da sua própria parentalidade. No que diz respeito a São Tomé e Príncipe, tivemos a notícia no fim de 2019 de que, não sendo o país signatário da Convenção, consideraram, a partir daquele momento em que nos informaram, que não havia condições para que a adoção internacional fosse feita nos moldes em que eram desejados, enquanto não houvesse adesão à Convenção. Portanto, neste momento também estão suspensas as transmissões de candidaturas. Relativamente
a Moçambique, chegaram a ser transmitidas candidaturas para Moçambique, mas a autoridade competente, porque a autoridade central, porque a autoridade central é constituída no âmbito da Convenção da Haia e Moçambique não subscreveu a Convenção, a autoridade competente na área da adoção em Moçambique considera que o seu quadro jurídico não permite a adoção internacional, porque a adoção internacional, a fase da pré-adoção, decorre ao longo de 6 meses e não é possível que a criança os passe noutro país. Portanto, seria incomportável, não é, sustentar um acompanhamento, não é, por parte dos casais ou dos candidatos estrangeiros lá, viver durante 6 meses no país para que o processo pudesse ser acompanhado. Finalmente, relativamente à Angola, durante muito tempo tivemos intenções de residentes em Portugal candidatarem-se à Angola, mas não há uma facilidade na comunicação. Durante muito tempo tentámos contactos, não houve nunca resposta. Também é um processo muito moroso no país e, portanto, não é possível, não foi possível até agora. No entanto, tivemos informação de que Angola pretende aderir à Convenção da Haia, já também nos procurou no sentido de podermos aqui cooperar tecnicamente com vista à constituição da entidade lá. Portanto, aqui nós temos poucos candidatos para o estrangeiro, temos poucas respostas. As crianças que estão a aguardar a proposta no estrangeiro têm o mesmo perfil que as crianças portuguesas. E os candidatos já perceberam, através da sua prática, que o facto de se candidatarem a um país estrangeiro não vai abreviar o prazo do seu processo. Portanto, acaba por haver também uma desmotivação. Continua a haver algumas motivações que vão para a frente, ou por razões da própria nacionalidade dos candidatos, as suas origens familiares, por exemplo, quando se envia, por exemplo, uma candidatura para a Índia, que é um caso específico das nossas candidaturas, ou quando se envia, por exemplo, um processo de candidatura para a Bulgária, que é um país para o qual está autorizada, ou aliás acreditada, uma instituição privada portuguesa que pode mediar e, portanto, facilita até o processo de apoio aos candidatos no próprio país. Portanto, em termos daqui das candidaturas para o estrangeiro, é um bocadinho esta a situação. No que diz respeito à adoção internacional, no sentido contrário, chamamos-lhe nós PPO, Portugal, país de origem, porque a adoção internacional é sempre vista sob o ponto de vista da criança, portanto, a origem da criança. Temos então a maior parte dos candidatos que nos enviam candidaturas ou são portugueses residentes no estrangeiro e que querem adotar uma criança portuguesa. E a estes candidatos não se aplica o princípio da subsidiariedade da adoção internacional, portanto, quando há uma pesquisa nacional, eles aparecem em pé de igualdade com os outros candidatos, embora, obviamente, sejam ponderadas, não é, as dificuldades inerentes à deslocação para um contexto cultural diferente quando se está a apreciar o matching. As crianças que ficam sempre são estas que têm mais dificuldade em encontrar, de facto, ou por serem fratrias ou mais velhas, ou por terem problemas de desenvolvimento, ou problemas de comportamento, ou problemas de saúde. Sobretudo são estas as 5 grandes tipologias do que chamamos as crianças com necessidades adotivas particulares. Para estas, em específico, temos um projeto que foi inaugurado há 10 anos, que é a lista de crianças em situação de adotabilidade internacional, que são estas crianças para quem, na maior parte dos casos, são cumpridos os procedimentos que estão previstos para Portugal, portanto, de 3 em 3 meses faz pesquisa enquanto não houver candidatura, atualizam-se os relatórios semestralmente e, quando não há resposta em Portugal, elas são sinalizadas para a lista, ou se ainda já estiverem sinalizadas para a lista, também a sua situação é atualizada e partilhada com os nossos parceiros. E estes nossos parceiros trabalham connosco numa modalidade de fluxo invertido, isto é, quando um candidato que vive num país qualquer estrangeiro quer enviar uma candidatura, candidata-se a uma criança não especificada. Quero adotar uma criança com estas características. E fica em lista de espera, inscrito nas listas nacionais de candidatura à adoção, que constam na base de dados e que estão previstas na lei.
O que nós quisemos foi aumentar um bocadinho esta possibilidade, porque pode haver pessoas que não queiram necessariamente, no seu projeto inicial, adotar em Portugal, mas podem querer adotar crianças que correspondem ao perfil daquelas que estão a aguardar a proposta. Eu vou ter que conclua logo na próxima oportunidade. Ok. Portanto, aqui nesta lista o que nós temos é uma série de parceiros para quem nós enviamos informação específica sobre estas crianças e é sobre estas crianças que esses candidatos são avaliados, não é? O matching com essas crianças é que é avaliado e são estas crianças a grande maioria das que têm ido para o estrangeiro, nomeadamente no ano passado. E esses países principalmente são a Bélgica, França, Holanda, Itália, e para a Bélgica, para a Itália e para a Holanda há também entidades autorizadas para mediar. Para os outros com os outros países são as próprias autoridades centrais que colaboram connosco e identificam candidaturas. Quanto à taxa de sucesso, mesmo que concluir. Quanto à taxa de sucesso da adoção internacional, este projeto dura, portanto, desde 2010 há 10 anos, terão ido quase 200 crianças para o estrangeiro, através destes 10 anos. Não, nem tanto, não. Não, mas 100 e tal. Eu não tenho esse número aqui recolhido dos anos todos, mas têm ido bastantes crianças. Foi interrompida a pré-adoção para 5 delas. Em 10 anos. Sendo que, e infelizmente é uma realidade com que nós temos dificuldade em lidar, mas temos que lidar com ela. São crianças NAP. À partida, NAP tem necessidades adotivas particulares. Para se compreender isto, diz respeito à dificuldade delas próprias, não é? Aderirem, por um lado, a um projeto de adoção e, por outro lado, de oferecerem algumas... Eu peço desculpa, são 3 horas praticamente. Eu ia fazer a sugestão, caso entendam que há alguma informação, algum número que ficou por transmitir, que podem fazê-lo chegar à subcomissão. Antes de dar por concluídos os trabalhos, eu queria transmitir-vos que a senhora deputada Inês Sousa Real do PAN teve de facto um constrangimento de última hora e não conseguiu entrar em linha connosco, mas de qualquer maneira ela pede desculpa por esse facto e agradece muito os esclarecimentos que prestaram. E eu também, em nome da subcomissão e das senhoras deputadas aqui presentes, agradeço muito a vossa disponibilidade, na certeza de que no futuro haveremos de ter um horário com outra flexibilidade, mas de facto, estando agendada a reunião plenária e estando agendadas as matérias que estão, precisamos de estar. Ficam aqui mais uma vez os agradecimentos e votos de um bom trabalho.